this is your wake up? Fala, meus amigos, boa noite a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 11 de julho de 2020, sábado, Rio de Janeiro, capital, e agora são 21 horas e 5 minutos. Muito bem, este é o quadro Plágios e Mais Plágios. Hoje eu vou falar sobre o monoteísmo. Ninguém pediu, mas estou de volta com ele. Já tem um tempo que eu não falo, já tem a playlist onde eu abordo alguns plágios, tá, gente? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Olha, eu falei sobre a Páscoa, falei sobre a lenda de Jonas, expliquei sobre o Natal, a lenda de Jó, que também foi outro plágio, a Trindade, e depois de uma live eu falei sobre, eu retomei o assunto da Páscoa. São 6 vídeos, certo? Esse aqui vai para a playlist também. Só que eu não estou colocando parte 1, parte 2, parte 3, não. Eu estou colocando como? Eu coloco só o assunto entre parênteses, mas é uma série. Então eu estou falando aqui sobre o monoteísmo, que não é exclusividade do cristianismo, nem do judaísmo, nem do islã. Tá, só ver aqui a data, tá? Porque é o seguinte, o faraó Akenaton, tive que anotar aqui, ele reinou de 1350 a 1334. Em alguns livros vai variar, alguns vão colocar 1353, 1354, não importa, é mais ou menos isso. Quando lidamos com história antiga, são números aproximados, não tem uma exatidão, certo? Então, mais ou menos 1350, 1354, mais ou menos, até 1334 antes da Era Comum, que ele reinou, beleza? E eu tenho no meu livro meu livro sim, que ele me pertence, mas não é meu, a autoria não é minha não, tá, gente? O livro que eu até já li e recomendo é o Egito dos Antigos Faraó, fala sobre ele, que ele era chamado herético, por quê? Porque ele revolucionou a estrutura religiosa do Egito, ele declarou a adoração apenas ao deus Atum, que seria o Sol, criador, seria a divindade única para ele. O que acontece? Alguém vai dizer, não, mas ele viveu antes, porque o êxodo aconteceu, o Pentateuco foi escrito em 1400, pura conversa. A escrita do Pentateuco começou lá para 800, alguns chegam a dizer que foi 600 antes da Era Comum. Entre mais ou menos 800, foi bem depois. Não é aquilo que você vê em bíblias protestantes, em datas totalmente mentirosas. É bem mais recente. O Êxodo, o Gênesis, o Pentateuco em geral foi escrito, começou a ser escrito lá por mais ou menos 800 antes da Era Comum. E claro que não foi assim tão rápido, foram vários autores. A escrita mais ou menos demorou cerca de 500 anos para concluir. Então o que acontece? Podemos ver que o monoteísmo que você vê ali na Tanar em geral é plágio do que aconteceu no Egito com Akenaton. Mas vamos ler aqui, certo? Vamos ler aqui, vou colocar aqui a página. Bom, muito bem, aqui ó. O Akenaton, gente, ele se chamava Amenófis IV, ele era filho de Amenófis III, certo? Ele mudou o nome dele quando ele instituiu essa nova religião. Mas vamos lá. A revolução de Akenaton, o faraó que acabou com 2000 deuses e instaurou o monoteísmo no Egito. Desde o início de seu reinado, o faraó Akenaton e sua mulher Nefertiti decidiram desafiar todo o sistema religioso do Antigo Egito. Dispostos a sacudir as bases de sua sociedade, eles criaram ideias que levariam o império à beira do abismo. O casal começou a reinar durante os anos dourados da civilização egípcia por volta de 1353. Lembrando que eu falei agora, né? Alguns vão colocar 1353, 1350, isso aí não vai ter aquela exatidão, porque a história antiga são datas aproximadas. Quando o império era mais rico e poderoso do mundo, as colheitas eram abundantes e a população bem alimentada, os templos e palácios reais estavam cheios de tesouros e o exército obtinha inúmeras vitórias contra todos os inimigos. Todos acreditavam que o sucesso vinha por conseguirem manter os deuses felizes. Foi então que Akenaton chegou ao trono
com o ímpeto de modificar uma religião de 1000 anos e meio de idade, ou seja, 1,5 mil anos de idade. Somente o Sol. A ideia era revolucionária. Pela primeira vez na história, um faraó queria substituir o panteão de deuses egípcios por uma única divindade, o Deus Sol, ou Atum, o criador de todos. A proposta era considerada uma heresia, mas como o faraó era considerado um deus na Terra, tinha poderes ilimitados para modificar o que quisesse, ele decretou que os 2000 deuses que eram adorados no Egito, havia mais de um milênio, estavam extintos. Suas aparências humanas e animalescas foram substituídas pela forma abstrata do Sol e de seus raios. Até hoje isso tem influência dentro principalmente do catolicismo, você vê isso. O Sol com seus raios em obras do catolicismo. Por quê? Plágio puro, Deus Sol. Mas vamos lá. Aqui, ó. Para os poderosos sacerdotes tradicionais que haviam dedicado suas vidas inteiras aos deuses antigos, a mudança de doutrina era uma catástrofe. Eles praticamente haviam governado o Egito, agora eram dispensáveis e formavam um grupo perigoso de inimigos para Akhenaton. No 5º ano de seu reinado, o faraó decidiu que deixaria a cidade de Tebas e se instalaria ao norte do rio Nilo. Rumo ao futuro. Àquela altura, era evidente que Akhenaton queria romper com o passado. Ele deu a Nefertiti igualdade de poderes e o título de grande esposa real. Juntos eles viajam 320 quilômetros e mandam construir uma cidade no local onde hoje fica o município de Armana. Sobre uma rocha que ainda existe nas colinas da região, está escrita uma proclamação pública composta por Akhenaton que explica o motivo que o levou a escolher precisamente aquele lugar. Ele teria sido comandado pelo próprio Deus Sol, que o mandava edificar ali. A comunicação teria sido feita por meio de um sinal. A região é cercada de colinas e em certas épocas do ano o Sol se põe entre elas, criando a forma de um hieroglifo do horizonte. Akhenaton interpretou isso como um sinal, o horizonte de Atum. Milhares de pessoas de Tebas foram trazidas para construir, decorar e administrar a nova capital, que chegou a ter população de 50 mil pessoas. A cidade tinha poços, árvores e jardins florescendo no meio do deserto. Casas, palácios e templos ao Deus único foram criados em tempo recorde. O local foi batizado de Agetaton, horizonte de Atum, e se tornou o novo coração político e religioso do império e o centro de um novo culto. Não só a capital e a religião mudaram. A revolução iniciada pelo casal real trouxe outras novidades nos costumes. Gravuras cheias de detalhes encontradas em Armana mostram momentos íntimos da vida da família real, como Akhenaton e Nefertiti abraçando as suas filhas. Até então, nenhuma família real egípcia havia sido retratada em demonstrações de carinho. São obras espontâneas e cheias de vida se comparadas com a arte egípcia anterior, que tende a ser mais estática e monumental. As estátuas do faraó, que ainda existem, possuem as mesmas qualidades. A sua postura de pé, com os braços cruzados, sustentando insígnias reais, é comum, mas sua fisionomia é completamente diferente da dos soberanos que vieram antes e depois, que costumavam ter semblantes fortes e viris. Akhenaton, ao contrário, tem um rosto comprido com um nariz grande que aponta para sua barba. Seus inusitados lábios carnudos, seus quadris largos e sua barriga um pouco prominente remetem a uma sensualidade feminina. Oração ao ar livre. A arquitetura do período também demonstra um desejo de romper com o passado. Os templos tradicionalmente fechados se afunilavam, com o piso levemente levantado e o teto caído, e pouquíssima entrada de luz. O culto ao sol trouxe santuários ao ar livre, algo que nunca havia sido feito em grande escala. Em certo momento, os únicos fiéis autorizados a entrar nos templos eram o faraó e sua mulher. A partir de textos encontrados nos dias de hoje, os estudiosos teorizam que Akhenaton e Nefertiti passaram a acreditar que somente eles podiam se comunicar com Atum. O faraó seria filho de Deus e Nefertiti também seria divina, e os súditos deveriam adorá-los. Foi o ápice de sua devoção religiosa, queda. No entanto, as coisas começaram a desandar.
os súditos não haviam de fato abandonado a adoração aos outros deuses. Então Akhenaton ordenou que todas as imagens dos deuses antigos fossem destruídas, especialmente as do deus maior do panteão, Amon-Ra. Também mandou os seus soldados apagarem a memória de todos os deuses em suas terras. No fim de seu reinado, sua revolução se enfraqueceu. Como ele se recusava a sair da nova cidade, era visto como fraco e o império como vulnerável a invasões. Tábuas de argilas encontradas em Amarna mostram o estado em que se encontrava o império. Uma delas foi enviada pelo governante de um dos países vizinhos protegidos pelo faraó. Ele pedia que o Egito enviasse tropas para ajudá-lo a manter os hititas inimigos do império sob controle. Já pedi, mas não fui respondido. Não me enviaram a ajuda de que preciso, se queixava o governante. Akhenaton nunca enviou tropas e o estado vizinho caiu nas mãos dos hititas. O exército estava tão ocupado em missões de perseguição religiosa que o Egito perdeu territórios, poder, posses e status no continente. Muitas tragédias. Nas paredes do túmulo de Akhenaton está gravado o drama da família. Apesar de estar muito danificada, é possível ver uma cena de luto. Uma das princesas morreu e seus pais aparecem chorando, algo sem precedentes, já que as famílias reais jamais demonstravam emoções em público. Outras evidências indicam que Akhenaton perdeu mais de uma filha, provavelmente por causa da peste que arrasava a região na época. Epidemias do tipo podiam matar até 40% da população, e como era faraó Akhenaton era considerado pessoalmente responsável pela desgraça. Para os súditos, a catástrofe era resultado de uma ofensa feita aos deuses antigos, ou aos antigos deuses. No pico da crise, a rainha Nefertiti morreu e o soberano perdeu a mulher que o havia acompanhado desde o princípio. Paraíso perdido. O paraíso de Akhenaton estava à beira do colapso. O Egito estava perdendo sua riqueza e poder. 13 anos depois da fundação da sua cidade, Akhenaton morreu. Há quem acredite que ele tenha sido assassinado para que seu reino terminasse. A cidade foi abandonada e mais tarde sistematicamente destruída e apagada dos registros. Também foram esquecidos os cultos a Aton e ao próprio Akhenaton, que durante muito tempo só foi lembrado por ser, segundo indica os registros, o pai do grande Tutankhamon, seu sucessor. Foi Tutankhamon que resgatou os antigos deuses e restaurou o poder e a prosperidade do Egito. Os sacerdotes voltaram a ter seu antigo poder e a vida voltou à normalidade. Nenhum outro faraó egípcio voltou a tentar mudar a ordem estabelecida e desafiar a religião tradicional. Os que vieram após Akhenaton se esforçaram por destruir todos os registros de seu culto herege. Suas estátuas foram derrubadas e as pedras dos templos usadas como material para a construção de novos prédios. As rochas esculpidas foram escondidas que ninguém voltasse a vê-las. Isso acabou preservando-as para a posteridade. Na década de 1920, elas começaram a reaparecer. Muito do que sabemos de Akhenaton e do culto de Aton vem delas. Muito bem. Vocês viram aqui, foi ele que instaurou o monoteísmo. Eu quis ler um pouquinho sobre a saga dele, a vida e tudo mais. O que acontece? Nós já vimos que o Pentateuco começou a ser escrito por volta do ano de 800. Tá? Eu vou deixar a verdadeira história de Moisés, né, super interessante, que fala sobre isso também. Eu vou deixar lá sobre a questão do Pentateuco começar a ser escrito por volta de 800 antes da Era Comum. Para ninguém dizer que os primeiros foram os tais judeus que foram os primeiros monoteístas. Conversa fiada. As pessoas pegam isso aqui e não sabem a história por trás. Não conhecem um pouquinho do que estava por volta ali daquela região de Canaã, na região ali da região de Israel mesmo, que próximo ali a eles, existiam vários povos e que influenciou vários aspectos da religião, inclusive o monoteísmo, que veio antes do Egito com Akhenaton. No livro O Egito dos Antigos Faraós fala também sobre Akhenaton, mostrando isso. Eu só não estou lendo o livro porque já demorou um pouquinho com a leitura aqui do site aqui, da matéria na BBC. Mas no livro que eu falei agora há pouco, que é o livro O Egito dos Antigos Faraós, tem o nome, fala sobre mais a história dele, e também o nome do Akhenaton antes era Amenófis IV, ele era filho de Amenófis III. Conta ali sobre, ele é conhecido como herético, por quê? Porque ele instaurou o monoteísmo, o culto a Aton, ao deus Sol. E você pode ver que na matéria, eu li uma coisa interessante,
que em um certo momento apenas ele e a esposa podiam entrar no templo. Vocês já viram isso em outro lugar? Somente os líderes, no caso ali era somente o faraó, né? Mas você vê isso na religião hebraica, na religião judaica, que somente os sacerdotes podiam entrar no templo, e no chamado Santo dos Santos somente quem? O sumo sacerdote. Será que isso também não é uma cópia também não? Pois é, claro, toda religião ela é uma cópia de outra, é uma adaptação e um plágio de outro. E nós podemos ver o seguinte: o monoteísmo não é nada original. Essa questão do monoteísmo já tinha antes no Egito, quando o Akhenaton ele tentou instaurar o quê? O culto a Aton, que declarou ser o único Deus ali. E as pessoas acham que o único Deus é o El, ou El Shaddai, ou Javé, e é apenas uma adaptação. Tanto que no meu outro vídeo eu falei sobre os dois deuses, né, da Bíblia, dali do Gênesis, no início, mostrando que deuses são apenas adaptações e criações humanas. Só isso. Certo? Então, gente, quando alguém dizer para você que ainda falam assim, ainda mentem, falam que Abraão, que nunca existiu, né, foi o primeiro monoteísta. Bom, primeiro que eles não há base disso nem dentro da Bíblia que eles falam, que eles alegam ser a escritura deles. E esse tal Abraão não tem registro de que ele seja o primeiro monoteísta. Por quê? Porque antes do dilúvio não existia, você não vê registro, você não vê nenhuma referência à chamada idolatria, culto a outros deuses, ou politeísmo, você não vê. Então, até essas afirmações que as pessoas fazem, os líderes religiosos, inclusive várias revistas de escola bíblica dominical, já vi isso escrito que Abraão foi o primeiro monoteísta. Mentira! Primeiro que Abraão nunca existiu. Agora, Akhenaton sim. E tem referências a ele e tem provas históricas. Akhenaton sim foi o primeiro monoteísta. Esse revolucionou ali a sociedade egípcia na época. Claro que isso trouxe um pouco de problemas. Por quê? Porque muitos não queriam se desfazer daquilo que era uma cultura já da época. De repente ele vem e muda tudo. Tanto que após a morte dele, voltou tudo ao normal. Voltaram a acreditar restabelecer os cultos aos deuses antigos que ele havia abolido. Mas podemos ver que o monoteísmo é apenas um plágio. Então, no cristianismo, no judaísmo, nada é original, nem no Islã, tudo plágio, tá bom? Então é só para você conhecer um pouquinho. Esse vídeo não tem intuito de ofender ninguém, mas trazer a verdade e mostrar que as culturas elas mudam e a religião faz parte das culturas humanas. Então não adianta dizer que a sua religião é única ou que seu Deus é único, porque não tem nada de único, e essa ideia de monoteísmo, de um único Deus, ela já surgiu antes. Se fosse exclusividade, esse Deus teria que ter aparecido, se apresentado, e outra, essa questão do monoteísmo não era para ter aparecido em mais nenhuma cultura. Simples assim. Então, estamos aí para desmistificar, para desmascarar mentiras, para propagar o conhecimento, trazer informação, certo? Leiam, pesquise. Então um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.